Olá, investidores! Hoje vamos conversar com o CEO de um dos maiores bancos de investimentos do Brasil, Ricardo Lacerda, e Vinícius Carmona, diretor de RI da BR Partners. Eles vão contar um pouco a temperatura do mercado e as perspectivas para o próximo ano. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, um prazer estar aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vinícius. Bom, Ricardo e Vinícius, eu gostaria de pedir para vocês que fizessem um breve balanço do que foi o ano de 2023, o ano de 2022 para a BR Partners. Aí foi um ano de eleições, um ano que a gente teve Selic a 13%, uma economia que agora saiu os dados da economia que mostraram um PIB menor do que o esperado. Como é que vocês surfaram aí nesse 2022? Foi um ano de transição e um ano de grandes desafios. A gente saiu daquele ambiente de 2020 e 2021, onde houve um grande crescimento de mercado de capitais, com redução brutal do nível de taxa de juros, para um ambiente de aumento de juros, volatilidade em função das eleições e uma combinação de aceleração em alguns setores, desaceleração em outros setores. Então acabou sendo um ano de transição com muitos desafios para a gente. No ambiente de mercado financeiro a gente viu modificações muito relevantes, mas a gente conseguiu navegar com bastante sucesso esse momento novo aí da economia. A gente está mostrando aumento de receita, aumento de lucro líquido, uma rentabilidade também bastante alta, mesmo depois de ter dobrado o nosso capital com o IPO que aconteceu em 2021, a gente conseguiu manter um nível de retorno sobre o capital na faixa dos 20%, que era um objetivo que nós esperávamos atingir mais para o final desse ano e 2023. Então eu diria que no Brasil tudo é com muita emoção, né? Tudo com bastante surpresa, com bastante emoção, mas a gente é uma empresa ainda bastante enxuta e tem agilidade para se adaptar e procurar enxergar aonde estão as oportunidades, mesmo no mercado com bastante mudança e com bastante desafio. Uhum. E como é que vocês estão enxergando esse finalzinho de ano? A gente está tendo Copa, o Ibovespa, por exemplo, é notório que você vê uma queda do volume de negociações muito grande. Como é que vocês estão lidando aí com a Copa e esses outros eventos aí, Black Friday, enfim? Não, perfeito. Geralmente a Copa ela acontece no meio do ano, né? Excepcionalmente, esse ano ela está acontecendo no final. No nosso histórico, né, até no mercado financeiro, geralmente ali até a segunda quinzena de dezembro, a gente tem um nível de atividade bom. Com a Copa, a gente sente que na margem, né, algumas pessoas já começam a sair de férias, assim, algumas atividades que não são tão urgentes, né, que não tem um senso de prioridade alta, a gente vê que muitas vezes o cliente já prefere deixar o assunto encaminhado para o começo do ano que vem, mas tem muitas coisas que são urgentes, né, que precisam sair, como exemplo, essa semana mesmo, né, que foi anunciado ao mercado aí uma transação que inclusive a gente participou como assessor do Açaí aí para o follow-on, né, então coisas de relevância têm acontecido, né, a gente tem mostrado um pipeline tanto em mercado de capitais, né, na emissão de dívida, quanto no investment banking, ainda com um deal flow forte, né, nesse final de ano, mas com certeza assim, a gente, para prospecção, principalmente quando a gente está falando ali de prospectar novos clientes ou novas operações, a gente sente um delay por conta da Copa do Mundo. E agora falando um pouco sobre 2023, finalmente, né? 2023, ano que vem, novo governo, nova política econômica, novo ministro da Fazenda, que a gente ainda não sabe, pelo menos até o momento, quem vai ser, né? O que vocês estão esperando para 2023? Eu acho que, como sempre no Brasil, a gente tem aí bastante desafio para enfrentar, né? Primeiro, eu acho que vamos olhar o lado positivo, né? A gente saiu bem da pandemia, com um nível de crescimento bom, com a inflação sob controle, com números de déficit público melhores do que a gente imaginava, melhores comparados a muitos países. Passamos por um processo de uma das eleições mais acirradas da nossa história, certamente a mais acirrada desde a volta da democracia, e tudo transcorreu com relativa ordem, né? Eu acho que tem muitas vezes aí um pouco de comoção de um lado, de outro, da imprensa, mas o fato é que as eleições transcorreram de forma tranquila. A gente tem um dos sistemas eleitorais
mais eficientes do mundo todo e temos que reconhecer o resultado das urnas. Algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas é o que temos, né? Dentro desse cenário que nós temos pela frente, eu acho que nós vamos ver um Brasil um pouquinho diferente do que a gente viu nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 5 anos a gente viu uma redução do tamanho do Estado, redução de burocracia, a gente viu o crescimento ali do mercado de capitais muito intenso, com a queda nas taxas de juros, e eu acho que de uma certa maneira esse processo vai ser revertido, porque as prioridades do próximo governo são prioridades de gastos, né? Gastos sociais, retomada de investimentos, retomada de aumentos salariais acima da inflação. Então isso aponta para um cenário fiscal um pouco mais delicado, né? E nós precisamos ver como é que nós vamos financiar isso. Eu acho que é muito fácil criticar que o governo quer aumentar gastos, quer aumentar isso, é legítimo, foi eleito com essa plataforma, que o faça. Agora é importante ver de onde vai vir o dinheiro, né? Como todo mundo que vai gerir suas finanças, seja do governo, seja de uma empresa, seja de uma família, você tem que gerir os seus gastos e as suas prioridades com as suas receitas e as suas formas de se financiar. Então, acho que com tudo isso, nós vamos continuar vendo ali um nível de taxa de juros ainda alto, né? Acho que há pouca perspectiva de redução de juros no próximo ano. Vamos ver um nível de inflação também um pouquinho alto e uma taxa de câmbio talvez um pouco mais desvalorizada. Então, acho que esse é o cenário que mostra. E um cenário de crescimento ainda baixo. A gente não imagina, digamos assim, uma recessão ou algo mais crítico, mas eu acho que nós vamos ver um cenário de crescimento baixo, com inflação um pouquinho mais alta, câmbio um pouco mais valorizado e juros também um pouco mais altos. Então, dentro desse cenário, aonde é que estão as oportunidades, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que não necessariamente elas vão estar aonde a gente viu aí nos últimos 3 a 5 anos. A gente tem que enxergar o Brasil dos próximos 4 anos como sendo um Brasil mais parecido ali com uma parte década de 80, uma parte década de 90, outra parte ali 2009, 2010, e acho que isso que a gente vai ter que tentar construir aí o nosso plano de negócios e a nossa atuação dentro desse ambiente que está se delineando. Uhum. Você acha que Brasília está mandando bons sinais para o mercado? Eu acho que não. Eu acho que os sinais que vêm de Brasília são positivos no sentido de o Brasil é um país de instituições, como eu falei, passamos por um processo democrático aí, eleitoral extremamente acirrado, da onde a gente está saindo, digamos assim, ilesos, né? Independente aí de quem ganhou, de quem perdeu. Então mostra que as instituições no Brasil funcionam, o Congresso funciona, o Judiciário funciona, o sistema eleitoral funciona. Por um outro lado, o Brasil tem um sistema político que gosta de gastar, né? Gosta de aumentar gasto, de aumentar déficit, e faz muito pouco no sentido de reformar o Estado, né, de fazer as reformas que precisam ser feitas, tributária, reforma administrativa, reforma política, buscar eficiência, né? Então, a gente fica discutindo muito de onde vai vir o dinheiro de Auxílio Brasil, Bolsa Família, de onde vai vir o dinheiro para a educação, para a saúde, mas a gente não olha toda a ineficiência que tem, né, o tamanho do Estado, tudo aquilo que se gasta, digamos assim, com corrupção, com desperdício, e acho que falta isso em Brasília, né? Um Estado mais eficiente para que ele possa, digamos assim, investir mais. Por um outro lado, a gente tem instituições que funcionam, então isso também representa uma certa segurança em relação àqueles que se preocupam com grandes viradas de mesa ou com o Brasil se tornar uma Venezuela, uma Argentina. Eu não enxergo isso, eu acho que o Brasil vai ser mais Brasil e é aquele Brasil que a gente acompanha aí ao longo das últimas décadas, né? Com um Estado grande, com gasto, com ineficiência, e isso limitando o crescimento, aumentando a taxa de juros, desvalorizando o câmbio, mas tocando a vida, né, como a gente tem que tocar. Uhum. E agora falando um pouco sobre oportunidades. O governo Lula ele foi eleito com uma proposta muito ESG, né, de investimentos verdes e tudo mais. Primeiro, eu queria perguntar se vocês enxergam alguma oportunidade. O discurso do Lula, inclusive, foi muito elogiado lá na COP. Se vocês têm alguma oportunidade nessa questão de investimentos verdes e quais são os setores aí que vocês estão enxergando que tem oportunidade para 2023? Acho que primeiro o Brasil ele
né, a gente tem uma extensão territorial e recursos naturais abundantes, então nós estamos numa posição privilegiada e que sempre, né, se a gente olhar o histórico, a gente não utilizou isso com o potencial que nós temos, né? Então, nos últimos anos, a gente tem até visto aí uma corrida, né, para o uso sustentável dos recursos e de forma, quando a gente pega, por exemplo, o setor de energia, né, de geração de energia renovável, acho que esse é um dos grandes exemplos que eu acho que houve aí grandes investimentos em infraestrutura nesses últimos anos direcionados a esse setor. Quando a gente pega o próprio setor, né, com a questão do subsídio dado para geração distribuída, seja ela fotovoltaica, né, com energia solar, seja ela até por recursos hidrelétricos, a gente tem um potencial grande. Eu acho que é um business, né, que deve continuar movimentando, deve fazer com que cada vez a gente vê uma empresa nova no setor de energia surgindo, com uma necessidade de captação, com um projeto interessante, com inovação, né? Então, acho que a gente tem um potencial que começou a ser melhor aproveitado, mas a gente vê isso com um certo otimismo aí, independente da situação do partido, dos próximos governos, da posição política. A gente vê que isso tem ganhado terreno, né, no Brasil, inclusive atraído investidor estrangeiro, né? Então, acho que eu diria que quando a gente fala, né, a gente tem a Amazônia, por exemplo, é um exemplo clássico de um grande potencial que pode ser uma fonte geradora de recursos, né, para abastecer, inclusive, as populações locais, e que é pouco explorado ainda, né? Então, quando a gente pensa, hoje já existem alguns fundos dedicados a investimentos verdes. Eu acho que isso só está começando, mas eu acho que em termos de setor, quando a gente olha no Brasil para os próximos anos, né, ainda que a gente tenha essa questão do custo de dívida, de uma Selic muito alta e que não deve arrefecer o ano que vem, acho que ainda tem demanda para investimentos em infraestrutura, né, seja na parte de energia, seja na parte, quando a gente olha no Brasil, infraestrutura, acho que tem gaps, tem oportunidades nos seus diversos setores, desde portos até rodovias, até o setor ferroviário, né? A gente tem um modelo econômico altamente dependente do setor rodoviário, então a gente vê com bons olhos, inclusive, né, acho que existe algumas agendas liberais em alguns estados brasileiros que devem buscar o aumento da eficiência, né, possivelmente, né, através de algumas privatizações. Quando a gente olha o setor de energia, o setor mesmo de saneamento, é um outro setor que também tem algum impacto ambiental e que tem muito gap aqui ainda no Brasil. Então, acho que olhando nesse lado mais aí com impacto ESG, eu diria que o setor de energia, o setor de saneamento, né, acho que infraestrutura como um todo. Acho que você tocou no principal setor, que, né, quando a gente fala de potencial de crescimento e sustentabilidade, o Brasil é uma grande referência no agronegócio, né? E seja em técnicas de produção, seja no desenvolvimento de novas tecnologias, fertilizantes, até maquinários. E é um setor que em 2023 deve continuar pujante. E nós, né, como um banco de investimento, a gente tem visto muitas oportunidades nesse sentido, sejam de empresas do agronegócio que querem acessar um instrumento de dívida para financiar a compra de máquinas ou a construção de galpões logísticos, de armazéns. Então até agora que nós temos o capital, a gente tem conseguido ser mais competitivo na emissão de debêntures de infraestrutura e CRAs, né? Então esse é um dos setores que acho que são promessas aí, a gente vê com ótimos olhos para 2023 e com certeza a gente vai olhar de perto. Vocês chegaram a citar aí o Açaí, né, para estar fazendo oferta de ações. Eu queria saber um pouco sobre mercado de fusões e aquisições para 2023. Como é que vocês estão enxergando esse mercado aí para o próximo ano? Eu acho que o nível de atividade que a gente vê ainda é bastante saudável, bastante robusto. Evidentemente que esse mercado é um mercado que está sofrendo uma certa desaceleração, né? Então a gente viu ali um nível recorde em 2021, em 2022 houve um certo ajuste disso em função de tudo aquilo que a gente conversou, né? De queda de crescimento, aperto monetário,
instabilidade eleitoral e política, essa coisa toda acabou pesando um pouco e a gente viu ali uma redução por volta de 10, 15, 20%, dependendo de como você olha esse mercado, né? Olhando para frente, a gente continua bastante otimista, né? O Brasil é um país que tem muitas empresas, né? Empresas de todos os tamanhos, né? Empresas que estão começando, com empreendedores que conseguem crescer bastante seus negócios, até grandes empresas. Então, quando você olha a nossa economia, ela é muito diversificada do ponto de vista de setores e do ponto de vista de quantas empresas tem em cada setor. Então, isso gera muita atividade de fusões e aquisições e gera muito cliente para a gente, né? Então, diferente de outras economias, onde você tem, digamos assim, uma concentração em grupos econômicos, né? Como muitos países da Europa, alguns outros países aqui da América Latina, onde você tem 4, 5, 6 grandes grupos que controlam boa parte da economia, no Brasil não tem isso. São milhares e milhares de empresas dos mais diferentes tamanhos, com taxas de crescimento muito altas, e essas empresas buscam oportunidades de fusão, de aquisição, de levantar capital. Então, isso é a força motriz que faz com que o nosso segmento continue ainda bastante ativo. Então, estamos num cenário um pouco mais desafiador, né? Eu acho que o tema da desaceleração que a gente viu de 2021 para 2022, de uma certa maneira, ele continua, e tem um pouquinho mais de incerteza em relação à questão de mudança de governo, provavelmente manutenção de níveis altos de taxa de juros por um período prolongado, mas mesmo nesse ambiente mais desafiador, a gente está bastante otimista aí para 2023. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo. Bom, agora eu gostaria aqui de abrir espaço para vocês aí, para vocês mandarem uma mensagem para o investidor, né, que tem BR Partners ou quer ter BR Partners. O que você falaria para o investidor, pessoa física ali, que está procurando aí bancos ou oportunidades aí no mercado de ações? Exato. Eu acho que a nossa empresa ela tem mostrado uma combinação muito boa de crescimento com rentabilidade, né? Então, quando você olha os últimos anos, a gente tem conseguido aí quase que dobrar o tamanho da empresa a cada 2 anos e meio, 3 anos, e mesmo assim mantendo um nível de rentabilidade muito alta. Hoje nós estamos no top 5% de margem líquida das empresas da B3. Então são mais ou menos ali 400 empresas que estão listadas e por volta de 20 empresas têm uma margem líquida próxima de 40%, que é o nosso caso, né? Então isso nos permite ter uma enorme rentabilidade, poder pagar bons dividendos e ainda assim a gente tem conseguido, mesmo num ambiente mais desafiador, conseguindo mostrar um bom crescimento. Isso se deve a vários fatores. Primeiro, a gente é uma empresa ainda pequena, enxuta, que a gente consegue se adaptar a essas mudanças de cenário, né? E também você tem que avaliar que todas as nossas linhas de negócio são rentáveis. Então, quando a gente olha, por exemplo, a parte de fusões e aquisições, a parte de mercado de capitais, a parte que atua com tesouraria de empresas, nossa parte de investimentos, todas as nossas áreas individualmente são rentáveis. E são rentáveis mesmo a níveis de receita bem inferiores ao que a gente está vendo hoje. Então, a gente tem uma musculatura e uma alavancagem operacional que nos permite navegar os cenários, digamos assim, mais delicados, mais confusos da economia. Então, eu acho que com tudo isso, quando a gente olha para frente, a gente está muito confiante em conseguir continuar entregando essa boa combinação de crescimento com rentabilidade que a gente viu ali desde o início da fundação do BR Partners. Uhum. Ricardo, você falou uma coisinha, só para pegar um gancho, sobre dividendos. E o investidor, pessoa física, gosta muito de dividendos, né? Do Eu também gosto. E como é que está essa política de dividendos da BR Partners aí? Você quer comentar? Vamos lá. A gente, historicamente, a gente tem um payout médio aí na casa dos 60%, 65%. No ano passado, no ano de 2021, nós pagamos 61% de payout. E a gente, esse ano, muito possivelmente, teremos, né, a gente já distribuiu dividendos referentes ao primeiro semestre e mais recentemente referente ao terceiro trimestre. Então a gente deve ter um payout muito próximo aí do nosso histórico. Isso a gente sabe que a gente gera uma empresa que gera bastante caixa e é importante para o modelo de partnership também você ter um pagamento de dividendos mais elevado. E acho que isso é importante reforçar, né, que
todo o pagamento de dividendos ele se dá pelo veículo da assessoria, né? Que é o veículo fora do banco, né? Todo o resultado do banco ele é recapitalizado, então a gente pode ver até que o banco, desde o IPO, ele tem aumentado o patrimônio líquido, que é importante para reforçar o índice de Basileia e até o nosso limite regulatório junto ao Banco Central, né? Então todo o pagamento de dividendos se dá fora do veículo banco. Então, muito obrigado pela presença, Ricardo. Nós que agradecemos. Foi muito proveitoso aí a conversa. E para você, investidor, que gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilha, manda para os seus amigos investidores, a gente vai ficar muito grato. E se inscreva no nosso canal Money Times. Até uma próxima. Tchau!